Então, como eu dizia para vocês, nós precisamos avaliar o que é psicosssomáticos, avaliar o que é espiritual, o que é emocional e o que é físico. E nós estávamos meditando, na verdade, sobre Salmos 38, mas nós precisamos entender um pouco sobre o ministério de Jesus. O que você, como um conselheiro cristão, pautado na palavra de Deus, pode oferecer a essa pessoa que procura ajuda no seu gabinete pastoral, buscando aconselhamento terapêutico? Simples, você precisa conduzi-lo a Cristo. O que Jesus precisa levar à vida desse indivíduo? Você vai fazer essa ponte entre o coração de quem te procurou para ser aconselhado ao coração de Jesus e aquilo que Jesus tem no seu coração para a vida do seu aconselhado. Jesus, na verdade, ele aborda, através dos evangelhos, muitas pessoas que chegaram arrebentadas, com problemas seríssimos em todas as esferas e todas as áreas das suas vidas. As pessoas chegam procurando a ajuda de Jesus com cicatrizes emocionais, ou seja, com problemas do passado que têm marcas dolorosas. E aí você precisa avaliar se essas cicatrizes, elas estão infeccionadas, purulentas, abertas, aguardando uma asepsia espiritual, ou se elas já estão fechadas. E se de repente por fora elas já estão com uma queloide, ou seja, elas já estão aparentemente fechadas, suturadas, mas por dentro elas ainda estão infeccionadas, elas precisam ser reabertas e limpas. A Bíblia diz em Oséias que o Senhor mesmo, ele faz a ferida e ele mesmo sara, ou seja, ele é o médico que faz a incisão de uma forma precisa, faz toda a limpeza e asepsia do local e depois ele sutura, ele fecha, para que haja um tempo de convalescença, um tempo de restabelecimento daquele indivíduo que passou por um processo cirúrgico do ponto de vista da cura interior e da libertação. Agora, nós precisamos entender que essas cicatrizes, elas são marcas do passado, de traumas que essa pessoa, que esse indivíduo transitou. Esses traumas, eles podem estar com sintomas muito abertos, muito à frente. Na verdade, você pode avaliar se esses traumas ainda possuem sintomas extremamente vivos ou se eles já estão adormecidos ou se eles já foram curados. Nós precisamos avaliar isso. Se a pessoa já passou por um processo de cura desses traumas e o que ela tem são marcas, porque ela já está resolvida em relação àquilo, ou se mesmo com aquelas cicatrizes do passado, mesmo com um discurso de que essa área está resolvida na sua vida, ela ainda apresenta sintomas de quem ainda vive doente, de quem ainda tem essa ferida infeccionada, mesmo que por fora pareça que cicatrizou, mas por dentro ainda está num processo de adoecimento. Ou então, se aquilo realmente tem sintomas claros de que a pessoa ainda passa por uma situação de dor e de tormento por conta dos traumas que ainda estão vivos na sua mente. Então, as cicatrizes emocionais, as pessoas chegavam diante de Jesus com muitas marcas daquilo que haviam vivido de forma tão negativa, de forma tão tóxica, de forma tão intensa nas suas existências e na sua vida. A gente vê que as pessoas chegavam a Jesus com profundas feridas de rejeição. As pessoas chegavam com o espírito da orfandade, totalmente marginalizadas. Elas chegavam sem identidade, chegavam do ponto de vista emocional, destruídas, com síndrome de depreciação, com complexo de inferioridade, não sabiam quem eram e chegam diante de Jesus nessa situação, com feridas profundas de rejeição que nunca foram curadas. As pessoas chegam a Jesus escravas de muitos hábitos altamente nocivos, destrutivos, tóxicos, ou seja, as pessoas têm estilos de vida pecaminosos que dão lugar ao diabo, ou seja, pessoas que não conseguem se remover desse lugar, ou seja, elas ainda estão vivendo escravas de hábitos pecaminosos, de rotinas altamente destrutivas, de um estilo de vida
altamente tóxico, que está as levando a viver uma vida dissoluta. Às vezes, a pessoa mantém uma determinada aparência diante dos amigos, diante da família, diante da sociedade, mas existem pecados ocultos, áreas que ainda estão sob jurisdição de demônios, áreas que ainda estão sob lugares de trevas, que nunca foram tocadas por Deus. E essa pessoa precisa colocar para fora quais são esses hábitos pecaminosos, os quais elas estão altamente vinculadas, abrindo precedente para legalidades de espíritos malignos. Você vê que as pessoas chegam a Jesus altamente ansiosas, afoitas, preocupadas, num processo de decadência interior. Você vê que as pessoas chegam diante de Deus deprimidas, ou seja, elas chegam num estágio que foi além da opressão, passou a ser uma depressão, com estágios emocionais bastante destrutivos para si mesmas. As pessoas chegam oprimidas, chegam confusas, chegam com doenças que são doenças físicas e também são enfermidades, são problemas psicossomáticos, ou seja, as áreas da sua vida foram destruídas pelo pecado, pelo engano, pelo mundo, por Satanás, e elas chegam altamente destruídas para que nós possamos fazer uma abordagem. Agora é interessante dizer a grande diferença entre doença e enfermidade. Existe uma grande diferença entre uma situação e outra. Doenças são, na verdade, patologias biológicas, fisiológicas, que Jesus, obviamente, tem todo o poder para curar, seja de forma instantânea ou seja de forma paulatina, através de um desenvolvimento de uma construção. Deus, ele pode sim, através de Jesus Cristo, curar essas doenças. Entretanto, existem as enfermidades, que também podem ser curadas, mas que têm um transfundo emocional. Ou seja, as doenças psicossomáticas, elas têm um transfundo que está diretamente ligado a aberturas de legalidades no espírito que foram concedidas por essas pessoas e que precisam de uma ação do Espírito Santo, ou então são problemas de ordem emocional, de problemas de ordem sentimental, que nunca foram tratadas e que começam então a responder no corpo, porque o corpo ele transmite aquilo que não foi resolvido do ponto de vista emocional, todas essas travas, todos esses problemas emocionais que nunca tiveram um toque do Espírito Santo, onde muitas vezes a minha mão humana não alcança, mas as mãos do Espírito Santo podem ter acesso, esses lugares precisam ser tocados e precisam estar sob o governo do Espírito Santo e levar essas pessoas à cruz e levar essas pessoas à vida de Cristo para que elas experimentem algo diferenciado na sua vida, ou seja, elas possam ser curadas. Muitas das doenças físicas são curadas quando o transfundo psicoemocional ou até espiritual é consertado. Quando você vai na matriz e você altera o que foi acontecido lá atrás, o que ocorreu lá atrás nas suas vidas pessoais, automaticamente o corpo começa a responder de uma forma especial, de uma forma sobrenatural. Aquelas doenças somem, aquelas patologias se dissolvem porque o problema foi resolvido, já que a causa não era física. Isso acontece comumente. A isso nós não chamamos de doença, obviamente chamamos de enfermidade. Você acaba descobrindo que você estava lidando com uma enfermidade e não com uma doença. Prova disso é aquela mulher de Lucas 18, a mulher encurvada que andava enferma. Aquela mulher não conseguia enxergar um palmo diante do seu nariz. Ela não conseguia enfrentar a vida de frente, não conseguia olhar as pessoas nos olhos, não conseguia ter uma leitura ampla ao seu derredor, não conseguia ter uma leitura do que nós chamamos de 360 graus. Ou seja, muitas vezes a nossa visão está muito limitada em relação à vida. A gente só consegue enxergar os nossos pés. A gente não consegue vislumbrar novas oportunidades, nós não conseguimos avaliar novas possibilidades porque nós estamos presos a cativeiros
profundos de ordem espiritual. Ela era uma filha de Abraão, estava na sinagoga e Jesus a encontrou e ela foi restaurada. Ou seja, ela voltou à posição ereta, ela foi curada dentro de um processo de alinhamento e ali ela foi restaurada por Cristo. Isso significa que ela era enferma, ou seja, aquela postura caída, como se o mundo estivesse às suas costas, era um problema de desordem pneumo, espiritual, psico, emocional e somática, porque acabou somatizando no seu corpo. Então nós precisamos avaliar esses conceitos. Se você está lidando talvez com essas causas que nós acabamos de dizer, cicatrizes emocionais, feridas de rejeição, a escravidão de hábitos, ansiedade, depressão, opressão, confusão, tudo isso ele tem um transfundo. Você não lida só do ponto de vista do sintoma, você lida com a causa. Isso é importante nós dizermos, porque talvez quando uma quantidade de problemas eles se agrupam, essa pessoa ela entra num processo de adoecimento. Se ela tem sucessivas crises de febre e você dá diferentes marcas de antitérmico e logo após o antitérmico fazer efeito, a febre volta e você precisa novamente dosar essa febre, é sinal de que essa pessoa está tendo a medicação errada. Ela precisa de um antibiótico, ela precisa de um anti-inflamatório e que vai bater exatamente com a causa daquele problema. Um dia desses, a minha esposa estava com um problema muito comum que se chamava infecção urinária, né? E ela tentou tomar inúmeros anti-inflamatórios, tentou tomar inúmeros antibióticos e ela não conseguia resolver aquele problema de inflamação. Até que a médica nos disse o seguinte: olha, nós precisamos fazer um exame de cultura, ou seja, nós precisamos saber exatamente qual é a bactéria que está infiltrada no canal da urina e que está provocando todo esse problema. Ou seja, ela precisava dar o antibiótico preciso exatamente para aquele tipo de bactéria, senão nós não iríamos conseguir combater o problema. A mesma coisa acontece em relação à cura interior e à libertação. Nós precisamos estabelecer o tratamento correto através de um diagnóstico preciso. Não trabalharmos somente do ponto de vista do sintoma, porque muitas pessoas trabalham de forma rasa, superficial, apenas naquilo que as pessoas apresentam, mas sem discernimento. Agora, quando nós temos discernimento, nós conseguimos acessar a linha do espírito, a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Nós conseguimos penetrar em lugares existenciais desse indivíduo e começar a saber quais são as causas que o levaram a desenvolver esses sintomas. Onde está a raiz do problema? Onde está a matriz da situação? E aí, dentro de um processo de diagnóstico, a partir do discernimento no espírito, você vai conseguir estabelecer o tratamento correto para esse indivíduo que procurou você para o aconselhamento pastoral. Então é importante que você saiba disso. Vamos conduzir as pessoas a Cristo. Vamos conduzir as pessoas a Jesus. Isso vai ser muito mais leve para você como conselheiro, isso vai ser muito mais fácil para você como conselheiro, porque 80% dos problemas são resolvidos quando nós conseguimos conectar o coração das pessoas ao coração de Jesus. Não se trata de uma apostila de libertação, não se trata de um treinamento de libertação, não se trata de uma ficha de libertação. Todas essas coisas, elas são ferramentas que vão levar você àquilo, mas o que é fundamental, o que é preciso, é não levar as pessoas à libertação, é levar as pessoas a Cristo. É não levar as pessoas à cura, é levar as pessoas a Cristo. É não levar as pessoas a uma abordagem, é levar as pessoas a Cristo. Quando você conduz as pessoas a Cristo, tudo muda, tudo se transforma e você consegue ver resultados rápidos, sobrenaturais diante dos seus olhos, porque essa pessoa teve seus olhos espirituais abertos e ela enxergou a verdadeira solução para as suas vidas.